Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, hoje eu estarei trazendo aqui uma pequena reflexão, um pequeno estudo sobre o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, né, que vai do versículo 1 ao 3, amém? Hebreus 12, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Meus irmãos, a imagem aqui, traduzida, escrita aqui por esse autor, dos Hebreus, ela é a mesma imagem dos versículos 12 e 13, aqui do capítulo 12. Amém? Que é uma imagem, né, de corredores que se disciplinam, né, que fazem os preparativos para a corrida. Nós sabemos que todo atleta, seja lá quem for, qualquer tipo de maratona que for participar, primeiro ele tem que se preparar, né? Com nós também, que somos cristãos, antes de qualquer coisa que a gente for fazer para Deus, né, a gente tem que se preparar, amém? Por exemplo, eu não posso vir aqui trazer um estudo para você, por mais simples que seja, porque eu não estou me aprofundando muito, né, nesse estudo, né? E você vê que já é uma coisa tão longa, porque eu acho que eu já tenho mais de uns 20 vídeos aí, de cerca de meia hora cada um. Então, se a gente for aprofundar mais ainda, é claro, eu vou ter que me preparar mais ainda, né? Mas aí também vai do seu tempo para poder querer ouvir. Porque se eu for explicar palavra por palavra de versículo, nós vamos gastar aí uns 2 ou 3 anos. Né? Essa é a lógica da coisa aqui. Mas, voltando aqui ao assunto, aqui o autor, como eu disse, ele usa aqui, ele faz uma imagem, né? Ele usa uma imagem aqui de atletismo, né? De atletas que se preparam para uma competição, né? É claro que nós que servimos a Deus, nós não competimos, né? Apesar que tem muita competição em nosso meio, né? Mas eu falo com toda certeza de coração que as pessoas que usam de competições, né, para alcançar fins egoístas para si mesmo, né, são ministérios da carne e muitas das vezes pessoas movidas por espírito de demônios. Amém? Ademais, meus irmãos, essa passagem aqui, esses 3 versículos aqui, versículo 1, 2 e 3, aqui eles são o clímax do capítulo 11, né, dessa narrativa aqui dos heróis da fé do passado. Amém? Por quê? Porque aqui, nesses 3 versículos, ele fala, ele enfatiza, né, digamos assim, que temos uma testemunha, uma grande nuvem de testemunha, né, no versículo 1, né, ele fala para a gente ter paciência, não parar e prosseguir na carreira, fala do autor e o consumador da nossa fé, né, e fala também para que a gente, ele vem trazer aqui uma advertência, né, para a gente não desanimar, né, um estímulo, né, digamos assim. Testemunhas, meus irmãos, aqui no versículo 1, visto que estamos rodeados, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, eu vou falar um pouco aqui sobre essas testemunhas.
essas testemunhas, se você analisar o texto em si, né, você vai perceber uma coisa, que essa nuvem de testemunha pode ser, que o autor se referiu aqui, né, pode ser, como eu vou te explicar, as pessoas que se reúnem para ver corredores no dia de hoje, né, um exemplo. Ou as pessoas que vivem ao nosso redor, nosso convívio, que nos observam. Amém? Pode também ser isso. Você, às vezes, se você ler a grosso modo, você vai entender que seja isso. Mas se você aplicar o contexto dessa passagem, que está no capítulo anterior, você vai descobrir uma coisa extraordinária, né? Eu creio que essa grande nuvem de testemunha, né, são aqueles que testificaram de Deus, que testemunharam, né, de Deus, ou receberam o testemunho dele de que eram justos. Amém? Existem as pessoas justas, né? Nós sabemos, não sei se você tem costume de ler sua Bíblia, mas se você tem costume de ler sua Bíblia, você vai ver que não existe, como se diz, não existem denominações para Deus, né? Para Deus existe um povo, né? E esse povo são os que são dele, amém? São os que são dele, e os outros são os que não são dele, amém? Infelizmente tem essa classe de gente, meus irmãos, é complicado, porque tem gente que não quer o nosso Senhor de maneira nenhuma. Aqui, meus irmãos, se nós olharmos para essa nuvem de testemunha de uma maneira que seja um tribunal celestial, né? Você vai encontrar aqui no versículo, no capítulo 11, no verso 1, não, capítulo 11, verso 2, 4, 5 e 39, né? A gente encontra um contexto para essa grande nuvem de testemunha, amém? Em Hebreus 11, capítulo 2, diz o seguinte: porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? Por ela aqui é pela fé, amém? Que aqui esse capítulo fala dos heróis da fé. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, né? Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Versículo 4, agora o versículo 5. Versículo 5 vai dizer o seguinte: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém? E verso 39, e vai dizer o seguinte: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Amém? Nós já estudamos sobre isso, né? E a gente sabe qual promessa é essa, que é a promessa física, mas a promessa da Jerusalém Celestial, né, a cidade de Deus, essa sim eles alcançaram. Amém? Então aqui, meus irmãos, nós temos uma imagem dessas pessoas que venceram pela fé, né? Que receberam testemunhos de Deus pela fé e deram testemunhos de Deus pela fé. Aqui nós temos essa nuvem de testemunhas, amém? E essa nuvem de testemunhas, de acordo com esse texto aqui, é a que melhor se encaixa aqui, porque esses 3 versículos aqui é o clímax da narrativa do capítulo 11, amém? Você que quiser pensar que seja o seu vizinho, também eu não vou discordar de você, amém? Mas se você for analisar o contexto, né, dos textos, o texto é bom a gente analisar os contextos e ver direitinho, principalmente quando se trata da Bíblia, né, para a gente não sair falando qualquer coisa por aí.
né? Hoje graças a Deus, eu dou graças a Deus pela internet, porque a gente tem um alcance até maior, quem prega a palavra de Deus, né? Principalmente com sinceridade. Apesar que são poucos que buscam ouvir a palavra quando é falada com sinceridade, né? As pessoas querem mais enfeite. Enfeite por enfeite, meus irmãos, o mundo está cheio, né? Sobre o autor no verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Aqui, nós sabemos, né, e temos base bíblica para isso, que nós somos justificados pela fé, né? Em Romanos 4, a palavra de Deus diz o seguinte, se não me engano, no verso 14, 15 para ali, que aquele que crê em Deus, aquele que não pratica, mas crê que Deus justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém? Isso a gente encontra no capítulo 4 de Romanos. Amém? Então, o que é isso? Aqui também nós sabemos que, aqui no versículo 1 do capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Nós sabemos disso. Então, nós sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, necessário é que crê que Ele exista. Amém? Então, nós somos justificados pela fé. Existe uma briga nesse meio. Mas isso é simples de entender, porque você tem que ter fé. Ao aproximar de Deus, você tem que ter sua fé. Você é justificado por ela. Amém? Mas não é suficiente para a tua salvação. A fé, quando a palavra de Deus vem dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Essa fé, meus irmãos, é o dom, provavelmente seja o dom da fé, que eu creio que seja o dom da fé, né? Ou aquela fé que Ele te dá também no momento em que você é justificado. Porque quando acontece ali a imputação da justiça de Cristo no pecador, Ele dá a esse pecador uma convicção plena de salvação, né? Ele dá, e isso é uma questão de fé, tanto para você se aproximar dele, receber e continuar firme nisso, né? Em Cristo, né? Na palavra dele, continuar firme nessa convicção, né? Quando também você pode se desviar inteiramente se você não depositar toda a sua fé nele, né? Se você não se esvaziar de você e depositar toda a sua confiança nele, então aí tem uma diferença, aí a gente vê a diferença, né, de quem serve a Deus e quem não serve, amém? Sobre o autor e consumador da nossa fé, eu vou estar lendo aqui em Hebreus 2:10. Vou pegar umas referências aqui rapidinho. Hebreus 2:10. Vai dizer o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém? Então Cristo, ele é o nosso príncipe, o autor e consumador, né? Não, quer dizer, o autor da nossa fé, né? Quanto ao consumador, nós vamos ver que fala do consumador em Hebreus 9, né? Nos versos 9 e 11, que diz o seguinte: que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, né? Aqui fala do sacerdócio humano, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Amém? Então, aqui nós vemos
Eu vou ver também outro versículo aqui, 10:14, que diz o seguinte: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui que a consumação, né, desse ato de fé e de obediência, né, ela foi feita por Cristo. Quando ele disse está consumado, né, ele ali, aquela expressão é está pago. Amém? Se você creu no nosso Senhor Jesus Cristo, se você crê que os teus pecados podem ser perdoados hoje, é claro que serão. Você só precisa pedir, né? A partir daí, a justiça dele, ela é imputada sobre você, né? Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, que são doutrinas essenciais das Escrituras, né? Principalmente quando fala de imputação, porque muita gente não entende, né? E lendo assim superficialmente fica difícil mesmo de entender, amém? Mas é como se você pegasse uma roupa, né, e vestisse ela, né? A imputação é isso, é colocar sobre alguém, é colocar alguma coisa sobre alguém. Então, essa coisa é a justiça que Jesus alcançou, e esse alguém pode ser você, se você crer e pedir perdão para ele. Simplesmente isso. Amém? E quando Jesus olha para você, os teus pecados estão perdoados, a ira de Deus já não está mais sobre você, né? É o que diz lá em João 3. Quem tem o Filho tem a vida, né? Quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, o ódio santo de Deus permanece sobre as pessoas que rejeitam, né, essa justiça conquistada por Jesus. Nós lemos no capítulo 9 aqui, no versículo 9, né, que fala sobre o sacerdócio humano, né, quanto a consciência não pode aperfeiçoar, né, aquele que faz o serviço. Então, o sacrifício feito na antiga aliança não aperfeiçoava a consciência nem mesmo do sacerdote que fazia aquilo ali. Ia, de alguma maneira, aperfeiçoar a consciência dos outros? De modo algum. Amém? Aqui, meus irmãos, a fé é a virtude suprema que o autor ele escolhe aqui, né? Para poder a virtude suprema, né, que o autor escolhe aqui, é a fé, para falar do nosso autor, né, do nosso autor e consumador dela, que é o nosso Senhor Jesus, né? E também ele continua aqui enfatizando no versículo 3, continua dizendo no versículo 3, que ele sofreu as afrontas, amém? Para a gente poder alcançar hoje, graças a ele, essa salvação. Meus irmãos, no versículo 3 diz o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, né? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Aqui, não canseis não fiqueis desanimados, né? Vamos dizer assim. Esses verbos, eles são, essas palavras, elas são usadas, esses verbos aqui, eles são usados, né, para a exaustão de um corredor, descrita aqui no versículo 1, amém? Ele reflete as linguagens das pessoas que participavam das corridas aqui no versículo 1, amém? Porque no versículo 1 diz o seguinte: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Então, se você correr com paciência, né? Se você é um cristão, se você corre com paciência, você vai ter uns momentos de desânimo, sim, não tem jeito, né? Mas a palavra ela vem dizer aqui no sentido, né, na comparação que o autor faz do cristão com um atleta, para que a gente
é melhor você ir devagar e com paciência do que você dar aquela arrancada e cair, dar outra arrancada e cair. Não, vai devagar mesmo, que é melhor, né? No verso 2, eu vou voltar aqui no versículo 2, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Essa expressão, ela é muito mal entendida por alguns que creem que quando diz assentou-se à destra de Deus, né? Que Jesus, ele assentou numa cadeira e ele está lá sentado até hoje, né? Mas como assim? O próprio Jesus, ele diz que anda no meio da igreja dele, né? Então, como explicar isso? Meus irmãos, Jesus, ele não está igual um velhinho sentado numa cadeira lá esperando o povo, não. Né? Isso é uma ilusão criada na cabeça das pessoas, de que ele está sentado, né? Apesar que a Bíblia, ela fala, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Quando a palavra de Deus usa essa expressão, é porque Jesus, ele recebeu todo o poder, amém? Todo o poder no céu e na terra, ele mesmo diz, né? Eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. É claro que o nosso Senhor, ele não tem poder sobre o Pai, né? O Jesus, homem, ele não tem poder sobre o Jesus, Deus, né? Sobre Deus, sobre o Pai. Então, de certo modo, o poder dele, nesse sentido, é como se fosse, não, ele tem autoridade sobre todas as coisas, como nós estamos lendo aqui, nós já estudamos isso aqui, até aqui nesse versículo, vem dizendo que a palavra de Deus, ela vem nos orientando da superioridade dele, né? Da superioridade nas curas, do sacerdócio, nos anjos, né? E do sacrifício. Amém? Então, quando a palavra de Deus vem nos dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Que é ele quem faz todas essas coisas por nós, é ele quem nos dá a salvação, é ele quem nos justifica, né? E é ele que tem todo esse poder de nos tirar, né, das trevas e nos levar para a luz, né? Só resta dizer o que Paulo exclamou lá no capítulo 8 de Romanos, não é verdade? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Amém? Vale lembrar também, meus irmãos, que nessa peleja é difícil para a gente que é convertido, né, a Jesus Cristo. Não é fácil, né? A nossa luta hoje ela tá grande. Graças a Deus que Deus tirou as armas, né, da mão do povo. E a nossa luta hoje ela é no campo espiritual, amém? É no campo das ideias. Se você for mais inteligente um pouco, não sei, talvez você perceba isso, né? A nossa luta hoje ela é no campo das ideias, né? É no campo espiritual. Hoje é tantas pessoas que afrontam a palavra de Deus aí que misericórdia, né? Pessoas querendo ser donas, né? Tem pessoas que acham que elas têm um monopólio sobre Deus, parece que elas prenderam Jesus ali no círculozinho religioso deles ali, ó. Botaram Jesus num aquário lá e Jesus está lá quietinho, sem falar nada, sem poder falar nada, porque se falar, eles excomungam ele lá de dentro também, né? Então a coisa está mais ou menos de jeito, tá complicado, né? Deus continue nos abençoando e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Logo mais a gente vai trazer mais um vídeo aqui, amém?